A Montanha Mágica, leitura. Nós estamos no capítulo intitulado Compra Necessária. Este é o quarto vídeo. Então, o Settembrini acabou de fazer o seu discurso contra a doença, contra as concepções de Hans e, por extensão, contra a Idade Média e as concepções da Idade Média. Puxa, pensou Hans Castorp, espantado e confuso, mas isso soa como uma área de ópera. Como é que provoquei esse discurso? Ele me parece, aliás, um pouco árido. Por que o homem fala o tempo todo de trabalho? Sempre insiste no trabalho, embora aqui em cima isso venha um pouco fora de propósito. Finalmente respondeu: muito bem, Sr. Settembrini. É mesmo notável como o senhor sabe falar. Essas coisas não poderiam ser ditas de um modo mais plástico. Repara como há um leve desvio, né? O Hans Castorp ele desconversa um pouquinho. Isso é comum. Não sei se você já tentou. Quando você vai falar de assuntos grandes, né? Assuntos profundos, a tendência das pessoas é desviar um pouco, né? Quer porque elas não concordam com você, quer porque elas não querem ter o trabalho de pensar. Pense assim, você está conversando com uma pessoa sobre um filme e aí você fala, não, mas essa cena em específico, e aí você começa a mergulhar no filme, né? E a pessoa fala, não, esse filme é muito bom, ganhou o Oscar, né? Não, esse diretor aí, ele fez aquele outro. Percebeu? Você saiu do tema. Você saiu um pouco, mas saiu, né? O Huss também. Ele não está falando sobre as concepções obscurantistas, ele não está falando sobre se a doença é nobre ou não, ele não entra nesse tema, nem admite nem nega, né? Ele dá um passo para trás e fala, nossa, o seu modo de falar é bonito. Um retrocesso, prosseguiu Settembrini enquanto erguia o guarda-chuva por cima da cabeça de um transeunte. Um retrocesso espiritual em direção aos conceitos desses tempos tenebrosos. Settembrini não aceita ser puxado para fora do tema, né? Atormentados. Creia-me, engenheiro, isso é doença, uma doença explorada a fundo, para a qual a ciência conhece denominações diversas. Isso a ciência fazendo o que ela faz de melhor, né? É ficar dando nome às coisas, né? Uma deriva da terminologia estética e psicológica, a outra da política. São termos escolares que nada têm a ver com o nosso tema e dos quais o senhor pode perfeitamente prescindir. Mas como tudo se encadeia na vida espiritual e como uma coisa se depende da outra, como não se pode estender ao diabo nem sequer o dedo mindinho, sem que ele logo agarre a mão inteira e com ela todo o homem, e como por outro lado um princípio sábio só pode presentificar efeitos também sadios, desculpe, um princípio sadio, não sábio, um princípio sadio só pode presentificar efeitos também sadios, sendo indiferente qual o ponto de partida, queira, pois, o Senhor gravar na memória que a doença, longe de ser nobre e por demais digna de reverência, para ser compatível com a estupidez. Então, longe de ser isso, né? A doença ser nobre demais para ser compatível com a estupidez, representa, na verdade, pelo contrário, uma humilhação. Sim, Senhor, uma humilhação dolorosa do homem, um insulto à ideia, um rebaixamento que, no caso individual, pode merecer tolerância e cuidado, mas que seria uma aberração homenagear espiritualmente. Grave isto na memória. Uma aberração e o início de todas as demais aberrações espirituais. Aquela mulher que o senhor mencionou, nem quero me lembrar do nome dela. Ah, sim, a senhora Storr, muito obrigado. Bem, não é, ao que me parece, o caso dessa criatura ridícula, o que coloca o sentimento humano diante de um dilema, para usar as suas palavras. Estúpido e doente, meu Deus, isso são as peculiaridades da própria miséria. O caso é simples e nada nos resta fazer senão sentir compaixão e encolher os ombros. O dilema, meu caro, a tragédia, começa onde a natureza se mostrou bastante cruel
para destruir a harmonia da personalidade ou para torná-la de antemão impossível, associando um espírito nobre e cheio de vitalidade a um corpo pouco apto para a vida. O senhor conhece Leopardi, engenheiro? Ou o senhor, tenente? Um poeta infeliz da minha terra. Um corcunda enfermiço com uma alma originalmente grande, mas rebaixada sem cessar pela miséria do seu corpo e arrastada aos abismos da ironia. Uma alma cujas lamentações dilaceram o coração. Ouçam isso. E aí ele vai recitar, né? Mas antes da gente continuar, tem algumas observações muito interessantes, né? Primeiro, essa ideia de que o diabo, você dá um dedo, ele quer a mão inteira. Uma outra ideia que se usa bastante é que o diabo ele tem uma cunha. Não sei se você está familiarizado, vamos imaginar que eu tenho uma tora, né? Uma tora assim, e ela é grande demais para eu abri-la com um machado, né? Então o que eu faço? Eu abro uma pequena fresta, ok? E insiro uma cunha, né? Que tem o formato de uma fatia de melancia, sei lá, né? Insiro uma cunha naquela fresta. E a cunha vai entrar só um pouquinho naquele trincado na madeira. Só que aí, então vai ficar a ponta no trincado, o resto da cunha vai ficar para fora. E o que eu faço? Eu pego uma marreta e começo a bater nessa cunha. A bater. E ela vai entrando aos pouquinhos, e conforme ela vai entrando, ela vai abrindo o tronco, né? De forma que ele abre em dois, né? Então se diz que o diabo ele tem uma cunha. Então você tem um conceitozinho lá escondido dentro de você que é um conceitozinho vil, né? E aí baseado nesse conceito o diabo vai batendo. Lembre-se que não é o diabo do qual o Settembrini sente apreço, né? Esse é o diabo ruim. É o diabo ruim. Tem o diabo como revolucionário, né? Etc. Esse é o diabo que o Settembrini gosta. E o mestre dele, lembre-se do poema, né? Então ele vai batendo aos poucos, e aquele conceito que era para estar isolado, ele funciona como vírus, ele vai infectando as outras áreas da tua inteligência, né? A mesma coisa funciona para a saúde, né? A saúde ela vai se expandindo. Eu não quero me alongar mais nesse tema, porque isso a gente vai responder lá na sessão de perguntas, né? A minha segunda observação é que a gente teria mais um exemplo, né, dessa ironia da natureza ficando assim do lado de Settembrini, né? Nietzsche era um pequeno gênio, ou um grande gênio, né, se você quiser colocar assim, mas ele sofria de meu Deus, esqueci agora o nome daquela doença sexualmente transmissível, muito comum, sífilis, né? Ele sofria de sífilis terciária, e aí chegava a ponto de ter alucinações. Tanto é que ele terminou os seus dias como louco de pedra mesmo, internado num hospício, né? E aí ele tinha lá dores horríveis, ele tomava um pouco de mercúrio, o que quer que seja que tomasse lá para ajudar. Quando ele tinha um pouco da consciência, ele ia lá, escrevia um pouco e voltava na sua dor, né? Então, para Settembrini, aí está o grande dilema, aí está a grande ironia do destino, né? Como que pode pessoas com tanta capacidade serem restritas por causa da estupidez de uma doença, né? E repare minha última observação sobre essa parte, né? A compaixão do Settembrini também é uma indiferença, né? Então ele fala, o que você pode sentir por pessoas estúpidas e doentes? Você sente compaixão e encolhe os ombros. Eu não sei se essas duas coisas se encaixariam muito bem, né? Se você sente compaixão, você quer fazer alguma coisa, você se preocupa, né? Se você sente indiferença, você encolhe os ombros. Então é mais ou menos assim, coitadinho, né?
E bola para frente, continua com a vida.